Bom dia, maravilhosas! Com esse clássico de Renato Russo, Pais e Filhos. Gente, que música, né? Para começar bem a nossa sexta-feira, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada, iluminada, com boas energias, pertinho do final de semana, que delícia, né? Eu preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Exatamente assim, né? Então, nada melhor do que hoje falar sobre esse tema, quantidade de tempo, tempo de qualidade. É importante a gente refletir sobre isso, né? O quanto que a gente tem dedicado de tempo para os nossos filhos. Será que é o tempo em horas ou é o tempo de presença mesmo, de estar presente ali com os nossos filhos, criando vínculo, dando amor, dando atenção? E nada melhor do que ela, essa convidada mega especial, que eu tenho muito carinho, muita admiração, é a psicóloga da Maria Luísa. E Maria Luísa teve um desenvolvimento incrível após o seu acompanhamento, após o seu trabalho, que desenvolve perfeitamente. E eu quero convidar ela aqui nessa manhã incrível, falando desse tema, a psicóloga Maiara Alves, que já se encontra aqui para falar conosco. Oi, Lala, bom dia! Essa princesa é a priminha da Maria, que estão lendo livros juntas todos os dias. Então vamos convidar aqui a nossa convidada especial aqui, Maiara. Manhã maravilhosa, falando desse tema que é tão importante para nós pais entender, né? Se a gente está tendo o tempo necessário, o suficiente com os nossos filhos. Bom dia! Bom dia, Diana. Tudo Tudo bom, bom? Yara? Quanto Tudo bem, tempo, mas né? tem um tempinho já, né? É tão bom, né? A gente fez uma live ano passado, foi tão boa, né? Que bom a gente estar tendo a Foi muito oportunidade de estar bacana. aqui de novo. Eu que agradeço pelo convite, né? Estar aqui com você é sempre muito, é uma honra para mim, né? E poder falar de um tema assim tão importante, eu te agradeço muito, estou muito feliz. Seja muito bem-vinda. Nós que somos honrados com a tua presença, do seu tempo de estar aqui falando desse tema que é tão importante para nós pais, né? E muitas vezes a gente fica nessa confusão, né? Tempo, eu estou passando tempo com meu filho de verdade ou realmente eu preciso de ter um olhar diferente, né? Está tendo qualidade desse tempo. Então, eu queria que você se apresentasse aqui para as mamães, para que todas conheçam o seu trabalho. Quem é a Maiara? Quem é a profissional Maiara? Você não é mãe, mas fala para nós aí como que tem sido a tua trajetória, como que foi para você estar nesse papel de psicóloga materno-infantil. Conta para nós um pouquinho para as mamães te conhecerem. Ótimo. Então, como você já me apresentou, né? Meu nome é Maiara Alves, sou psicóloga clínica e eu realizo atendimentos com crianças, adolescentes e adultos. Aqui do Rio de Janeiro. Atualmente é que eu atendo só online, né? Depois dessa pandemia, eu resolvi migrar aqui para o atendimento virtual e assim permaneço. Tenho especialização na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, formação em TCC da infância e adolescência e atualmente, né, como você mencionou lá no post que você fez ontem, sou coautora, né, no livro Desmistificando Ideias e Quebrando Preconceitos, onde, né, no meu capítulo eu falo um pouquinho sobre a psicologia infantil, né, quais são os benefícios, quando você deve procurar, né, um atendimento para o seu filho, e é bem bacana, né? E é da questão da maternidade que você mencionou também. Eu já atendo criança há bastante tempo, tá? E fui percebendo ao longo desses atendimentos o quanto as mães necessitavam, né, também de terapia, né, para elas exclusivamente, né, que não tivesse ligação direta com a criança, até porque a gente trabalha muito com as mães, né, nesse atendimento, com os pais, na verdade, não é só com a mãe, cuidadores, responsáveis, enfim. E o quanto eu percebia, né, um sofrimento, o quanto elas precisavam de acolhimento. E hoje eu tô aí, né, esse é o meu nicho atual, a maternidade, e eu venho me dedicando muito, né, a trabalhar com essas mães, a trabalhar as dores dessas mães. E é uma coisa que eu tô me sentindo muito realizada. E é isso, né? Esse é um pouco da minha trajetória, tá? É,
E hoje também o meu público, né, alvo é voltado muito para essas crianças. Embora eu atenda adolescentes, mas o meu público principal são as crianças, né, as crianças e suas famílias. Esse é um pouquinho da minha história. É muito bom saber que a gente tem profissionais como você, né, que cada vez se capacita mais para dar esse apoio, né? Porque muitas das vezes, né, a gente procura a psicóloga para o filho e quando vai ver, quem precisa da ajuda mesmo somos nós mães, né? E não o filho propriamente, né? Porque a gente fica tão desesperada, porque o filho ele é muito reflexo, ele que dá o termômetro ali de tudo como tudo está acontecendo. A gente se coloca num grau de tanto desespero que a gente acha, né, de primeiro momento, que o problema é o filho. E aí, quando vai fazer uma investigação mais profunda, como você sempre faz, uma consulta primeiro com a mãe e o pai, o responsável, para depois ter uma definição de direcionamento, né, se vai ser o filho mesmo primeiro ou se vai ser os pais. Porque muitas das vezes são as nossas dores, são os nossos comportamentos que estão influenciando, né, na vida dos nossos filhos, no comportamento deles, né? E é muito interessante, E assim, é muito bom saber que a gente tem uma profissional que possa, né, ter esse acompanhamento, poder orientar, ajudar realmente para que a jornada nossa materna fique muito mais leve e a gente consiga educar nossos filhos de uma forma muito mais tranquila, né? Passando tranquilidade para eles também, que a gente consiga passar por esse processo, porque acho que são muito altos e baixos, né? Eu me vejo muito assim. Você nos acompanha já faz tempo, a gente está retomando agora para acompanhamento mesmo, e eu percebo que oscila muito, né? Tem dias que eu me vejo muito desesperada e falo, não vou conseguir, não vou dar conta. E tem dias que fala, não, tá tudo bem, hoje já passou, já sei lidar com isso. Então, acho que ter esse acompanhamento traz mais clareza e mais segurança para a gente conduzir e passar por esse processo de dúvida, né? De esgotamento e de caos mesmo, né? Tem dias que são dias que é desesperador. é um dia de cada vez, né, Jana? Aí eu fico muito feliz de poder contar com vocês, de você estar aqui e outras mães poderem te conhecer. Eu vou só gravar, vou colocar aqui o nosso título e fixar que eu aprendi ontem. Só um minutinho. Ai, que bacana. Eu aprendi ontem tocando, fazendo o teste. Vamos salvar, porque quem entrar depois já sabe o nosso tema, né? Uhum. Um minutinho. A gente vai aprendendo e, né? E fixar aqui. Vou publicar, ó, a gente publica. Que as mamães que estão acompanhando, vamos ver se a gente consegue. Ó, fixar. Ah, A gente coloca o comentário, divulga, depois clica em cima dele e coloca fixar comentário. Quem não sabe ainda, ó, eu aprendi ontem. Já é uma boa olha, dica para nós aí. muito bacana. Todo mundo ficava me perguntando, eu falei, gente, eu faço live todo dia, não é possível que eu não vou aprender isso. Aí ontem fui tocando e eu consegui. Não, Deu mas certo. é assim, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Ainda mais nesse mundo, né, É de um dia de cada Instagram. vez. Então, aproveitando que já estamos apresentadas, você já se apresentou aqui para as mamães, vamos falar desse tema, então, que é tão importante para nós. Qual que é essa diferença mesmo de quantidade de tempo para tempo de qualidade? Fala para nós, mamães, aqui. Não, para a gente começar, Diana, é importante falar, né, de como é que, né, o que que a criança precisa para ter um desenvolvimento saudável, né? E isso inclui uma rotina adequada, né, que envolve estudos, que envolve uma alimentação adequada, envolve tarefas, né, realizar tarefas domésticas, ajudar nas tarefas domésticas, momentos de lazer e também essa convivência com os pais ou com os cuidadores, né? E só que a gente sabe também, né, que atualmente esses pais eles vivem um conflito muito grande, porque eles buscam, né, essa realização profissional, que muitas vezes vai exigir que eles fiquem muitas horas fora de casa, ou até mesmo no home office, né? Então, assim, os pais estão trabalhando de casa, mas estão voltados para casa mesmo, né? Desculpa, para o trabalho. Que, consequentemente, não vai ser possível dar atenção naquele momento para aquela criança. Entre versus, né, esse sentimento de culpa, né? Porque passa pouco ou nenhum tempo com esses filhos, né? Mas qual é o problema? Né? O problema é, às vezes, essa dose, né, de tempo que os pais muitas vezes acabam se perdendo. Então, o que que acontece? Eles precisam, né, ir trabalhar fora, ficam muito tempo longe desse filho,
E uma maneira de tentar compensar um pouco desse sentimento de culpa, né? O que que acontece? Quando chegam em casa, quer passar, né, o máximo de tempo com essa criança, brincando, só que eles se atentam muito para essa quantidade de tempo e não para essa qualidade de tempo, né? E como é que a gente sabe qual é essa diferença? Né? Eu queria te fazer uma pergunta. E para quem está aqui acompanhando, a Camila, maravilhosa. Já aconteceu aquele momento, né, de você estar com uma pessoa que não está com você? Então, assim, né, você está ali conversando com aquela pessoa, aí você faz uma pergunta e ela te responde de uma maneira aleatória, né? E você percebe que ela está tá muito mais interessada no celular. Então você pergunta, você tá me ouvindo? Aí a pessoa fala, tô. E tá ali no celular. E então o que eu falei mesmo? Aí ela, ai, desculpa. Aí sim que ela dá atenção para você. Gente, e como isso é desagradável. E o quanto isso é chato. Se é chato pra gente, né, que é adulto, imagine para uma criança que ela não vai conseguir se expressar, que ela não vai conseguir compreender. Claro que assim, né? A gente precisa, atualmente, ainda mais nessa época de home office, a gente precisa do celular para trabalhar, né? Então você vai estar ali no celular, numa reunião, respondendo mensagem de algum cliente, ou então do seu chefe. Quem é empreendedor é um pouco mais difícil, né? Porque às vezes a gente não tem hora para iniciar e terminar o trabalho. Então você tem ali, né, trabalhando. Só que, infelizmente, a criança ela não vai conseguir entender que você está trabalhando, né? Quando ela está ali do seu lado e você está ali mexendo no celular, né? O que pode passar ali pela cabeça dela? Eu acho que eu não sou importante. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque é nessa fase da infância que estão começando a se formar as crenças, né? Então, isso pode ser devastador para a construção da autoestima dessa criança, né? Aí a gente fala sobre essa diferença, né? De tempo e tempo de qualidade. O que é esse tempo? Você passa pouco, como eu já falei anteriormente, né? Muito tempo fora de casa, aí você chega em casa, você senta no sofá, né, com a criança, e você tá ali assistindo, vocês estão ali assistindo televisão, você tá no seu celular, e a criança tá no dele, ou às vezes num tablet, ou jogando videogame, né? Vocês estão ali juntos, né? Mas cada um fazendo algo de diferente, vocês não estão interagindo entre si, né? E isso, claro que isso, né, para aquela mãe, para aquele pai, é uma forma de tentar reduzir, diminuir um pouco desse sentimento de culpa, né? Só que, claro, que eu acredito que seu filho mereça muito mais do que isso, né? Simplesmente tá ali, mas não tá conversando, não tá interagindo com ele. E o tempo de qualidade? O que é esse tempo de qualidade? É você conseguir estar ali integralmente para o seu filho. O que é estar integralmente para o seu filho? Né? É conseguir vê-lo, é conseguir, né, enxergá-lo, ouvir, né, ouvir o que ele tem para te contar, né, como é que foi o dia dele, contar como é que foi o seu dia, beijar, abraçar, né, contar histórias, contar piadas, ajudar nas tarefas de casa, ajudar na lição de casa, pular, brincar, né, cair no chão se for preciso. E é claro também, principalmente, por limites, né? Que né, às vezes para alguns pais é um pouco mais difícil de fazer isso. Mas também é importante, né? Saber dizer não e conseguir estabelecer limites com essa criança. Isso é um tempo de qualidade, é um compromisso que você vai ter com seu filho. E é muito interessante mesmo. Pode concluir, desculpa. Não, já concluí, pode continuar. É muito interessante você trazer tudo isso, realmente, porque, como eu te falei, assim, a gente consegue perceber muito pelos nossos filhos, né? A Maria estava num momento que estava mais irritada, mais sem paciência, e, assim, eu tenho uma rotina muito regradinha com ela, a gente tem horário para tudo, né? E ela sabe os afazeres dela, a hora que eu estou trabalhando, eu já deixo estabelecido o que ela tem que fazer na hora que eu estou numa live, numa hora que eu realmente não posso parar para que eu dê atenção para ela. Então, fica tudo bem estabelecido antes para que ela consiga ter autonomia de ir lá e fazer.
Então, assim, em relação à rotina, eu acho que é de extrema importância mesmo para que a gente consiga alinhar essa questão do tempo. E, assim, é muito importante também a gente entender que quando a gente faz esse planejamento de rotina, é preciso também deixar esse tempo reservado de qualidade com os filhos, justamente porque a culpa é algo que realmente assombra a gente o tempo inteiro. A gente que está empreendendo online, né, e muitas mães que já faziam isso antes até da pandemia, Uhum. por uma questão de ter mais flexibilidade, tempo com os filhos, conseguir participar mais da vida. Só que eu percebo que muitas de nós, mães empreendedoras, deixamos misturar essa vida materna empreendedora com realmente essa ideia de que eu ia ter mais tempo com meu filho. E aí você acaba numa ansiedade, numa sede de reconhecimento profissional, você vê que o negócio está fluindo, e você acaba achando que você está com o seu filho, porque você está em casa, mas no fim você não está. O teu filho só está ali do seu lado, mas você não está aproveitando mesmo essa vivência com ele. Esse tempo, como a gente tem falado, de qualidade, onde você possa ouvir, dar atenção, fazer uma refeição juntos com calma, sem o celular na mão. Porque muitas das vezes, já eu almoço com meu filho todos os dias, mas você almoça como? Né? Você almoça sentada falando no celular, o telefone toca, você atende, teu filho está ali conversando com você, você interrompe. E sabe o que a gente tende a cometer? Eu falo por mim, assim, eu já trabalhei isso, não é algo que acontece mais. Mas eu fiz muito isso, desse de você atender, a criança está falando com você, e aí você faz com que a criança não se sinta importante naquele momento. Porque qualquer ligação que vem, qualquer mensagem, qualquer interferência, você para a criança para dar atenção e focar em outra coisa. Então, você está sempre deixando a criança em segundo plano. E eu acho que a gente, enquanto mãe, que temos essa responsabilidade, esse dever de educá-los, de dar amor, e como você falou, é a fase de criar crenças, a gente tem esse dever de ajudar os nossos filhos a construir essa autoestima, essa autoconfiança, para que lá na frente eles não sofram com isso, né? Então, cabe a nós mesmo, pais, ter esse olhar com mais carinho. A gente, nós mães que empreendemos em casa, colocar mesmo na agenda para que você realmente não confunda ali o tempo de estar em casa fisicamente e o tempo que você precisa estar com o teu filho. Eu falo assim, né? Ah, eu não consigo, tal. Eu não estou conseguindo estar aqui com você, dedicando 1 hora para você, para te receber, para as mamães que estão aqui assistindo. Não é uma prioridade, não é um foco. É a mesma coisa dos nossos filhos. Eles precisam Exatamente. ter 100% a nossa atenção quando eu dedicar 1 hora para eles. Como aqui agora, eu não vou atender ligação, eu não vou atender campainha, eu não vou mandar mensagem, eu estou focada aqui. A minha atenção é plena aqui, para esse momento, para que primeiro eu faça bem feito, para eu consiga me doar para quem está aqui, para que eu te respeite, porque eu estou te recebendo, eu te fiz um convite. A mesma coisa são com os nossos filhos, né? Quando a gente passa a entender isso, que o foco e essa importância, né, colocar os nossos filhos em primeiro lugar nesse momento de tempo de qualidade, é entender que é para eles. Esquece o celular, esquece a interferência. Eu sei que muitas das vezes, eu pelo menos, tenho uma dificuldade no brincar. Mas às vezes não é só o brincar. Às vezes é um banho juntos, é preparar uma refeição juntos, às vezes é ler um livro, às vezes é dançar, ouvir uma música, fazer uma caminhada. Qualquer coisa que você consiga também adaptar e que você também consiga fazer e que seja confortável. E vai construindo essa relação de confiança, de amor. E assim, eu percebi muito que a Maria Luísa, com esse comportamento mesmo de ela saber que ela é a prioridade, né? Mamãe, você está me ouvindo? Estou. O que eu falei? Como você falou, eu sei o que ela falou, né? Então ela fala, não, mamãe realmente está comigo. Isso traz muita segurança para a criança e ela vai deixando de ter uma cobrança tão incessante de atenção o tempo inteiro, porque ela está sendo suprida de alguma forma, né? Eu acho muito interessante. Exatamente. E assim, existe um tempo, Mayra, assim, ideal para a gente passar com os nossos filhos? Você acredita que tem que estabelecer uma quantidade mesmo nesse quesito de tempo mesmo? Você acha que tem essa definição de quanto tempo temos que passar mesmo com os nossos filhos? Um tempo de qualidade. Você estava falando dessa questão né, das inúmeras tarefas, né, das atividades que você pode fazer com a Maria Luísa. E nem sempre, né, você vai conseguir fazer tudo de maneira perfeita, até porque não existe isso, né? Como você falou, embora o sentimento de culpa acaba sempre prevalecendo, né, mas ali você está dando o seu melhor.
né? E você tem como mãe, como ser humano, você tem suas dificuldades como qualquer, né, qualquer pessoa. E eu acredito que não exista um tempo específico, né? Um tempo determinado. Ah, então hoje vou passar 2, 3 horas, meia hora com meu filho. Mas como você falou, as crianças têm necessidades que precisam ser supridas, né? Não só as crianças, mas ser humano como um todo, né? Mas a criança principalmente, né? Ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, ela precisa de segurança. E como é que eu sei, né? Aí a gente fala da questão da rotina, né? Que às vezes você reserva um tempo por dia para passar com seu filho. Só que como é que eu sei se está sendo o suficiente ou não esse tempo? Né? Será que essa criança está precisando de mais? Né? Será que eu estou conseguindo suprir essa carência? E a criança, como eu já falei algumas vezes aqui, ela não vai conseguir dizer para você, olha, pai, olha, pai, mãe, eu tô precisando de atenção. Ela não vai conseguir dizer. Claro que assim, né? Tem crianças até que conseguem, dependendo da fase, né, da idade, mas sua grande maioria não vai conseguir dizer isso verbalmente. Mas ela vai te sinalizar através do comportamento, que é a maneira que ela entende se comunicar com você, né? Então, é importante você observar alguns sinais dessa criança, né, que ela pode, né, que esse tempo que você está dedicando a ela por dia pode não estar sendo suficiente, né? Como, por exemplo, essa criança ela vai demonstrar insegurança. Então, ela vai começar a dormir com você na mesma cama, né? Ela vai ter uma dificuldade de se separar de você. Então, às vezes, você vai precisar fazer alguma coisa na rua, né? Ou então ela vai ficar com outro adulto, mas ela vai ter, então ela vai chorar, né? Ela vai sentir ali, por mais que seja um adulto da confiança da mãe e do pai, ela vai ter essa dificuldade de separação, né? Ela vai se tornar a necessidade de chamar a tua atenção. Então, assim, no momento que você estiver ali com ela vai fazer tudo que pode para ter a tua atenção toda voltada para ela. E muitas vezes, infelizmente, essa chamada de atenção vai ser de uma maneira negativa, né? Então, ela vai começar a brigar com você, a gritar, a xingar, a bater, porque dessa forma ela vai ter tua atenção de qualquer maneira, infelizmente, né? Isolamento, né? A criança vai passar a ficar um pouco mais sozinha no mundo dela. Já vi aquelas crianças que ficam no celular e passam horas no celular ali no cantinho dela. Não E reclama, medo. não fala nada, Não, né? não. E você acha que tá tudo bem, né? Você acha que não tem problema da criança ficar no celular, né? Ter aquela hora de, né? Porque toda criança, a gente sabe que atualmente hoje é tecnológica, né? Vídeos no YouTube, algum jogo, algum aplicativo, mas prestar atenção, né, nessas horas que essa criança tá nesse aparelho. E medos, né? Medos que talvez antes não tavam, não apresentavam e começou a apresentar. Então, são esses alguns sinais que a criança, né, que seu filho pode estar falando para você que, olha, pai, olha, mãe, eu preciso de você um pouco mais. Não tá sendo suficiente ainda não. Eu acho que a doutora tá quase. Eu preciso dar mais tempo para a Maria, então. Porque, assim, quando a gente conversou de voltar ao acompanhamento, somos eu e ela, né? Então a gente tem a rotina de dormir juntinha, de ficar juntinha, a gente conversa, a gente medita antes, a gente lê um livro às vezes, mas ela tem apresentado alguns comportamentos, não de ficar um tempo no celular, que ela não fica mesmo, eu já não deixo. Agora ela tem ficado, porque ela tem lido com uma amiguinha, a priminha dela de Fortaleza, elas criaram uma rotina de todos os dias à noite elas lerem um livro em comum, então uma lê uma parte, outra lê a outra. Mas eu tenho percebido que voltou os medos dela. Ela, vamos supor, a gente está no quarto, ela quer ir ao banheiro. Ela fala, mamãe, eu tô com medo de vir um monstro com olho grande e pegar a gente. Então, assim, e aí eu fico me questionando, né? Porque tinha muito tempo que ela não apresentava esse comportamento de medo. E assim, eu tenho me dedicado realmente bastante para o trabalho, questão das lives, e ela acaba, além da escola dela, tem os contraturnos de outras tarefas. E eu tenho me dedicado no final de semana mais, assim, realmente de ficar mais com ela, da gente fazer alguma coisa diferente. Mas mesmo assim, eu estou percebendo, então, por esse relato aí, na sua visão profissional, né?
que talvez eu precise olhar até com mais carinho para minha rotina, achando que está suficiente e na verdade não está, né? E às vezes a gente precisa de alguém falando como você está falando, né, no olhar de fora, para a gente olhar esse cenário e falar, nossa, ainda não está 100% ainda, eu preciso ajustar mais alguma coisa. E está tudo bem, né, ajustar. Sim, Eu acho claro. que a gente só não pode se omitir e falar, não é para mim isso. Ela está com medo porque está com medo que é da idade, entendeu? E deixar para lá, ignorar e não fazer nada, né? Eu acho que aí a gente fica muito, se coloca numa posição de irresponsável mesmo, porque tem alguém falando, tem alguém acendendo lá a luz de alerta, olha, esse caminho talvez você precisa fazer ou modificar alguma coisa, né? Como eu estou falando aqui o meu relato, acendeu um alerta aqui, preciso rever algumas coisas para que de alguma forma eu supra isso nela e esse medo, né, do monstro, né, dessa coisa que fantasia também um pouco da idade, mas alguma coisa ela está querendo me dizer, né? Então cabe a mim também, né? Agora você me dizendo e eu percebendo, fazer alguma coisa para mudar isso, né? Eu acho que é interessante também, né? E assim, eu queria até Bacana. aproveitar o gancho, trazendo isso, né? Quais são esses benefícios de ter esse tempo de qualidade no desenvolvimento da criança, assim? Independente da idade dela, né? Se é bebê, se tem 7 anos como a Maria. Qual que é essa importância desse tempo de qualidade para as crianças, no desenvolvimento das crianças? É, tem alguns benefícios, né, que a gente pode falar aqui, né? E o primeiro deles, que eu acredito que seja um dos mais importantes, é melhorar a relação, né, entre vocês, né? Quando essa criança ela se sente mais acolhida, mais amada, né? Estão olhando para ela, né? Estão dando atenção para ela. E isso, consequentemente, vai melhorar a relação entre vocês, né? E melhora a sua autoridade enquanto mãe, né? Porque não vai ser só ali uma situação, né, de eu sou um adulto e você é uma criança e eu mando e você obedece, né? E né? Porque existe uma coisa que é chamada de autoridade e autoritarismo. Então, a criança entender, sim, qual é o papel dela, entender qual é o seu papel e saber respeitar, né, você, enquanto mãe. Vai melhorar também a questão, né? Vai começar a criar laços afetivos e criar bons exemplos, né? Você vai se tornar para sua filha um bom exemplo a ser seguido, né? Ela vai olhar para você e você já é um modelo para ela, né? Porque eu falo muitas vezes, não é o que você fala, né, para a criança fazer, mas o que você mostra para ela. Então ela não vai seguir aquilo que você vai dizer, ela vai seguir aquilo que você vai fazer. Então, quando você tem esse tempo de qualidade, né, e a gente está falando de qualidade, não de quantidade, isso vai se tornar para ela né, um hábito mesmo. A criança ela vai se tornar mais segura, mais autoconfiante, né, vai melhorar o seu desempenho escolar, ela vai melhorar principalmente a sua autoestima, né, porque aí ela sabe que ali ela vai ter um momento que ela vai ser que ela vai ser acolhida e vai ser ouvida, principalmente, né? Ela vai ter voz. E a disciplina, né? Vai melhorar a disciplina. E uma das coisas que a gente sempre, que, como eu falei para você, também atendo adultos. E grande parte, né, das demandas, das queixas desses adultos, advém da infância. Então, a gente fala aqui ainda, né, muita coisa, claro, mudou, né, vem mudando, mas sempre quando a gente fala dessa questão da infância, né, sobre isso, será que você teve voz? Né? Será que sua opinião era ouvida, era respeitada? Né? Será que em algum momento você poderia falar sobre determinado assunto? Não, né? Ou então falava e era ignorada, ou falava e às vezes era motivo de piada, era motivo de brincadeira. Ou seja, não validava, né, as emoções, não validava, desculpa, o que aquela criança falava. E assim, a gente sabe que muita coisa mudou, mas infelizmente, às vezes a gente, né, pega, né, não valorizando o que aquela criança está querendo dizer. Então, quando você passa, né, quando você dedica esse tempo de qualidade para o seu filho, né, são esses benefícios que você vai, né, tá trazendo para ele. E uma criança, né, com uma autoestima elevada, né, a gente está falando de construção de autoestima, né? É sempre não só o que os pais, que os cuidadores
oferecem para essa criança, né, que vai ajudar a formar essa autoestima, mas as experiências que ela vai ter ao longo da vida. Então, as experiências na escola. Então, por exemplo, a Maria Luísa, ela tem várias atividades. Então, ela, né, aprender a uma nova habilidade vai ajudar na autoestima dela, enfim. Então, você percebe, né, Diana, como é importante, né, esse tempo de qualidade com essa criança. E assim, é até importante você trazer essa questão dos benefícios, né? Desculpa. Que muitas vezes a gente acredita que é só um benefício momentâneo, só naquele momento, né? Mas esses benefícios ele é para o longo da vida, né? Inclusive na vida adulta. Eu acredito muito que nossos pais não tiveram tanta instrução e tanta informação como nós temos hoje. Então, eu acho que hoje não tem muita desculpa, né, de não ser um pai, uma mãe mais consciente, né? Porque hoje a gente tem inúmeras ferramentas, o YouTube, Google, Instagram, tantos livros, né? Tantos meios, tantas ferramentas que traz para nós uma clareza, mesmo que não venha, né, maternidade, ser mãe, ser pai, não vem com manual, eu falo sempre isso. Mas cabe a nós, cada vez mais, buscar sobre esse tema para que a gente possa se preparar, né? Porque a gente busca para tanta coisa, né? E a gente esquece de estudar o principal quando a gente se torna mãe. Não existe um manual, mas existem formas de você se aprimorar para que você tenha mais conhecimento para aprender a lidar com aquelas situações. Uma delas mesmo, uma das ferramentas é essa live, onde a gente está tendo a oportunidade de uma profissional que é capacitada para trazer informações para nós, para que traga aí realmente informação para que eu mude meu comportamento e para que eu ajude e colabore com o desenvolvimento do meu filho. Sabendo que tudo que eu faço agora, nessa primeira infância, tem reflexo na sua adolescência, tem reflexo na sua juventude, tem reflexo na sua vida adulta. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos e que a gente não pode simplesmente ignorar ou deixar o tempo passar e falar, amanhã eu faço, e esse amanhã nunca chega, o teu filho chega com 15 anos, com sérios comportamentos, às vezes de depressão mesmo, de isolamento, dificuldade de se relacionar, e você fica querendo entender o porquê está na sua responsabilidade que você não fez o seu papel de mãe. É duro falar isso? É duro, mas é a realidade. É uma responsabilidade que a gente tem que assumir e saber que essas consequências, a gente tem esse peso. É ruim falar de culpa, mas é verdade. Se alguma mãe está assistindo isso e está passando por essa situação, é tempo de refletir. Você ainda quer continuar com esse comportamento? Você quer que o teu filho sofra todas essas consequências por negligência sua, nossa, enquanto pais, podendo fazer diferente, podendo mudar o olhar? Eu acho que às vezes é parar um pouco desse romantismo mesmo, de achar que a maternidade é só vivenciar, dar beijinho, tirar foto e postar lindo e maravilhoso, dizer que está passeando com o filho, mas de verdade mesmo aquilo não está acontecendo, né? E é preciso ser verdadeiro, é preciso entender que é preciso estar presente, ser presente, né? Para que a gente consiga construir esse vínculo e realmente formar filhos mais saudáveis mesmo, né? E eu acho que isso acaba repercutindo na nossa maternidade também, porque nós vamos evoluindo, né? A gente vai se preparando a cada etapa e a gente vai se descobrindo. E eu costumo dizer que a maternidade ela é um florescer mesmo nosso, de dentro para fora. E através dos nossos filhos a gente consegue ressignificar muitas coisas nossas que estão adormecidas aqui e que às vezes a gente não sabe lidar com aquele sentimento que o filho traz à tona para nós como um gatilho. E você fica, não, mas eu não aprendi assim, eu não sei lidar com isso. Ok, você não aprendeu, mas você pode aprender, você é um adulto. Você pode mudar o que aconteceu lá atrás. Você não precisa repetir com seu filho porque você não teve. Porque você não teve, seu filho também não vai ter. Eu acho que é isso, né? É trazer a responsabilidade de saber que o filho não escolheu estar aqui. Eu escolhi que ele estivesse. Se é uma escolha minha, então é uma responsabilidade minha. E que eu não tenho que terceirizar. E que muitas das vezes também a gente tende a terceirizar. Ok, a ajuda é importante, a gente precisa da válvula de escape, mas o educar, o afeto e o carinho de uma mãe e de um pai, eles não são terceirizados com avós, com primos, com amiguinhos, com professores, porque é um amor único.
aquela ligação que a gente tem com os nossos filhos, aquela segurança, aquela base, aquela referência, não existe outra pessoa que vai conseguir suprir isso, somente nós. Então, cabe a nós ajustar a nossa vida a eles. Eles vão crescer e eles não vão estar mais em casa. Então, acho que agora é a hora da gente refletir sobre isso, desse tempo de qualidade e dessa importância, desse nosso papel de maternar, de ser pai e mãe dos nossos filhos, de entender, sim, é possível, o dia tem 24 horas. Qual é a prioridade? É o seu filho, é o seu trabalho, é o tempo para si? Eu acho que é tudo um equilíbrio, mas é preciso identificar um foco e uma prioridade. E naquele momento é entender que a prioridade, eu vejo enquanto mãe, eu coloco a Maria como minha prioridade. E aí eu sou minha prioridade porque eu preciso estar bem para cuidar dela, que é minha prioridade, porque ela depende de mim. E se eu não estou bem, como eu vou cuidar dela, né? Então acho que é entender isso, esses focos, essa definição de prioridade mesmo, para que a gente consiga construir essa relação muito mais saudável mesmo. Até aproveitando esse gancho, né? Muitas das vezes, mesmo fazendo tudo isso, dedicando tempo de qualidade para os filhos, se esforçando às vezes para uma brincadeira que ele gosta, mesmo que a gente não goste, mesmo assim ainda tem filhos que aquela atenção ela é incessante, parece que não acaba nunca. Você dedicou, você passeou, você brincou, você viajou, mas aquela criança ainda necessita de atenção. Isso tem alguma coisa a ver da gente não estar sabendo administrar esse tempo, ou tem algum comportamento mesmo já psicológico, a criança já nasce com alguma coisa que precisa olhar com mais carinho, ou não, o ambiente familiar interfere, tem alguma questão assim que mesmo a gente dedicando aquele tempo de qualidade de verdade mesmo, e mesmo assim não supre aquela atenção, aquela incessante atenção da criança, existe alguma coisa por trás disso, assim, que aquela atenção não é suprida nunca, mesmo você dando tempo de qualidade? É importante a gente falar sobre isso, né, Diana? Porque parece realmente que tem momentos, enquanto você estava falando, né, sobre a sua rotina, sobre a sua experiência, que por mais que você faça, parece que não é suficiente, né? Gente, o que está acontecendo? Mas eu já fiz tudo, né? E você fica se questionando, né? E você falou sobre esse sentimento de culpa, de que, né, eu sempre posso melhorar, né? Onde é que será que eu tô errando? O que está acontecendo? E você fica se perguntando, né? E se culpando principalmente, né? Se responsabilizando por pelo que está acontecendo ali com aquela criança. E a gente precisa sempre observar, né? O que está acontecendo naquele momento? O que aconteceu? Né? Será que a criança, né, está passando por algum momento difícil, né? Seja uma separação, principalmente em casos de separação, né? Porque ela tinha toda aquela rotina né, que ela estava acostumada ali com o pai, enfim, com o parceiro, né? Quer que seja, a gente está falando aqui de pai, mas a gente, né, fala de uma maneira geral. Aconteceu, né? Teve alguma perda na família, algum acontecimento, enfim, significativo que possa, né, explicar para aquela, né, o porquê daquela carência excessiva daquela criança. Então, respeitar, né, tentar entender o que está ali acontecendo e respeitar esse momento. E às vezes parece muito difícil, gente. A gente está aqui, como você falou, romantizar a maternidade. E eu já ouvi assim, muitos relatos de mães, né, falando o quanto é difícil, o quanto é desgastante, né, o quanto às vezes que é doloroso mesmo, sabe? Como você falou, às vezes mexe muito né, com as mães, às vezes toca talvez numa ferida que você desconhecia até então. Então, quando a gente fala dessa questão de suprir essa carência, às vezes, como você falou, né? Eu nunca eu nem sempre vou dar 100%. Não, e nem precisa chegar no 100%, tá? Você tendo consciência, né? E a gente fala dessa questão de você encontrar um equilíbrio entre a quantidade e a qualidade de tempo. Gente, nem sempre vai ser possível você ter essa qualidade de tempo. Claro que é importante estabelecer aquela rotina, até para você se programar, caso aconteça algum imprevisto naquela semana. Mas a rotina, o propósito dela não é você seguir ela 100%.
né? É justamente para te ajudar a conseguir organizar não só a sua rotina enquanto mãe, mas a da criança, né? Mas tudo bem não seguir. Tudo bem se você não conseguiu. Ah, me programei na segunda-feira para, sei lá, para fazer um jogo em família, né? Um jogo em tabuleiro em família. Um exemplo, né? Mas aconteceu alguma coisa que naquele momento você não conseguiu, né? E isso não significa, a gente falando na questão de prioridade, eu não estou dando prioridade para o meu filho, né? Mas a partir do momento que você sentou, organizou aquela rotina e colocou aquela atividade para fazer com o seu filho, ele se tornou prioridade. Mas imprevistos acontece com todo mundo. Então, assim, quando eu falo de encontrar esse equilíbrio entre a qualidade e a quantidade de tempo, é você entender que cada família é diferente, cada rotina é diferente, né? E você precisa entender qual é essa rotina, qual é a sua realidade, né? Que não vai ser igual de outras mães, e tudo bem não ser, tá? E que você ter essa consciência de que você fez e faz o seu melhor dentro das suas limitações, tá? Claro que a gente precisa fazer isso com consciência. E de que maneira, né? Aí já aproveitando esse gancho, ô Diana, você pode tentar, né? Aí que eu gosto de falar, unir o útil ao agradável. Às vezes a semana é tão corrida, o dia é tão corrido, você precisa fazer tanta coisa, né? Às vezes a gente fala, a nossa 24 horas não está sendo suficiente, né? Eu preciso de mais. É aquela sensação né, de que o tempo não está sendo suficiente. Então, assim, o que de repente você pode fazer, né? Unir aquilo, né, as suas atividades pessoais e que você pode incluir o seu filho. Então, por exemplo, eu preciso ir no supermercado. Será que você consegue levar o seu filho? Será que ele consegue participar? Né? Porque, assim, quanta coisa você pode fazer nesses momentos, né? Então, enquanto vocês no caminho, vocês podem ir conversando, né? Aí vocês trocam figurinhas, chega no mercado, né? Aí você começa a observar do que seu filho gosta, né? Quais são as preferências do seu filho. Porque, assim, infelizmente, né? É difícil falar um pouco isso, mas tem, às vezes, pais que não sabem, né? Não conhecem. Né? Eu não sei o que ele gosta, né? O que ele gosta de comer. Claro que, assim, a gente sabe da questão da alimentação saudável, mas, às vezes, né? Você conseguir observar, né? Perceber quais são os gostos, quais são as preferências daquela criança. Gente, isso, nossa, ele tá me notando, eu tô sendo notada, né? Ele tá me valorizando. É assim que a criança se sente. E, por exemplo, em casa, né? Que a gente sabe que, infelizmente, esse ainda, por mais que isso já tenha evoluído bastante, os maridos, os parceiros estejam participando desses momentos, né? Muitas vezes acaba, né, ficando essa responsabilidade um pouco mais para a mulher, né? Mas enfim, isso já é papo para uma outra live, né? Mas assim, de que maneira o seu filho pode estar participando? Fazer esse momento mesmo, claro que com cuidado, com responsabilidade, um momento divertido, né? Dinâmico. Então vocês podem preparar talvez uma atividade assim que vocês possam, sei lá, tá ali na cozinha fazendo uma comida, né? De que maneira que sua filha pode te ajudar, né? E naquele momento já vocês interagirem e mais uma vez ali você conseguiu unir o útil ao agradável. Então, assim, né, Diana, são esses momentos que às vezes parece que não tem tanta importância para o adulto, mas para a criança faz uma diferença enorme. Como eu falei para você, né? Ela não vai falar para você, mamãe, papai, poxa, obrigada por me dar atenção, obrigada por me dar carinho, obrigada por me ouvir. Mas você vai notar, né, essas diferenças no dia a dia, né? Principalmente no comportamento do seu filho, né? E assim, pode parecer difícil no começo, né? Pode parecer até um pouco estranho, porque você já estava acostumada a fazer essas atividades às vezes, né? Não generalizando, mas assim, para algumas famílias, estava acostumada a fazer essas atividades sozinho, sem a criança. Então, assim, no começo vai ser um pouco estranho, pode parecer um pouco difícil. Pode parecer, não, às vezes vai ser difícil mesmo, sabe? Mas quando você perceber, isso já virou um hábito, né? E às vezes a criança ela vai até perguntar, talvez assim, um dia você não leve. Poxa, papai, hoje mamãe, a gente vai no mercado hoje. Hoje é dia de mercado, não é?
Então a criança ela vai dessa forma dizer o quanto que ela está gostando daqueles momentos, né? O quanto está sendo para ela agradável estar ali. Talvez não pelo que ela vai comprar, pelo presente que ela vai ganhar, mas pela companhia né, desses cuidadores, desses pais. E é sempre importante a gente pensar, não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas mas assim, é só para. Eu queria, assim, se você me permitir, deixar aqui uma reflexão, né? Uma mensagem para quem está aqui nos acompanhando. É sempre importante você tentar usar os 5 sentidos, né? Para prestar atenção nessa criança, né? Então, escutá-la, ver, né? Dar atenção naquilo que ela está falando, naquilo que ela está te contando, né? Tentar, né, na medida do possível, é claro, prestar atenção nesses mínimos detalhes, né? Porque é aí nesses mínimos detalhes que ela vai estar falando mais sobre ela, né? E com isso, né, ela vai se sentir, né, cada vez mais importante, cada vez mais querida, cada vez mais amada. E assim, uma coisa que é muito difícil hoje em dia, né, que a gente está tentando fazer é viver, né, justamente nesse momento presente, se conectar com esse momento presente. A gente está sempre muito preocupada, sempre muito corrido, né, com as coisas que a gente precisa fazer no dia seguinte, e a gente às vezes acaba deixando de lado ou esquecendo o que é mais importante, que é o momento presente. E às vezes o tempo passa muito rápido. Então, assim, hoje o seu filho, claro que dependendo da idade, né, no caso da Maria Luísa, ela hoje você pode colocar ela no seu colo, ela ainda cabe no seu colo. Ainda né? bem! Ela ainda cabe no seu colo. Mas vai chegar um tempo que ela não vai caber mais. Ela vai caber no seu coração, mas no seu colo não. Então, assim, por que não aproveitar esses momentos agora? Né? Então, chegar lá na frente, lá no futuro, que lembranças, né, você quer guardar do seu filho? E que lembranças você quer, né, que seu filho guarde de você, guarde desses momentos? Então, é engraçado, a gente está falando sobre presente, sobre futuro, mas a gente está falando nesse futuro justamente como uma forma de reflexão, mesmo de pensar sobre isso. O que a gente pode fazer dentro daquilo que é possível para a gente hoje? Né? O que você pode oferecer para o seu filho hoje para que ele tenha, né, uma boa lembrança desses momentos? Né? Então, assim, olhar para trás e ver, poxa, né, eu passei esses momentos, até mesmo para que eles vão contar para os seus netos, né? No caso, seus netos, né? Que momentos? E usar justamente isso, né, como um exemplo, né, como referência, ter você como uma referência para os seus netos, né, lá no futuro. Como você mesmo falou. Antigamente, a gente sabe que essa questão da educação está mudando ao longo do tempo. Claro que a gente tem, né? Você tem algumas bagagens que você traz dos seus pais, que às vezes vai ser difícil de tentar realmente diferenciar, né? Separar isso, o que é seu, o que é dos seus pais, né? Por isso que a gente fala tanto da importância da terapia pessoal, né? Porque você não é só a mãe da Maria Luísa, né? Você é a esposa, você é a mulher, você é a profissional, sabe? Você tem inúmeras funções e às vezes a mulher acaba se esquecendo disso quando se torna mãe, né? Ou é que nem se esquece, mas acaba não sendo prioridade. Mas é preciso que seja prioridade também, como você mesmo falou. Às vezes, eu preciso deixar algumas coisas de lado para poder dar, para poder acolher, para poder dar atenção, para poder me dedicar para minha filha. Tá, mas e aí qual é o momento do seu autocuidado? Qual é o momento que você tem para você? Qual é o momento que você tem justamente para poder olhar para si, né? Se cuidar, porque você não estando bem, consequentemente a sua filha também não vai estar, né? E às vezes a gente acha que isso não acontece.
Então, é isso, né? Eu acho que essa mensagem que eu queria, não é uma mensagem, mas mesmo uma reflexão, Reflexão. né? De que o que que você pode fazer, né, pelo seu filho, com o seu filho hoje, né? E tem uma dica também que eu queria deixar, eu não sei se você conhece, né? Se as pessoas que estão aqui conhecem, que é um livro, eu não tenho ele aqui, eu tenho ele em PDF, que a gente fala da linguagem, né? As linguagens do amor. Eu ia falar até sobre isso. Tem a linguagem do amor, né? Que é o livro, né, para os adultos, e tem a da criança, né? E o tempo de qualidade é uma dessas linguagens do amor. E é um livro bem bacana, né? Porque ele conta um pouquinho do que é. E nesse livro tem algumas atividades, algumas perguntas que você pode fazer para o seu filho, justamente para poder entender o que é importante para ele. Porque às vezes, gente, não tem problema, você não é obrigado a saber de tudo, né? Não é porque você é mãe que você é obrigada a saber sobre tudo. Você pode perguntar, aliás, você deve perguntar. Então, é bem bacana, porque é um livro assim que você tem as perguntas, né, e que você pode adaptar, né? Às vezes você pode incluir outras perguntas, né? E fazer com que a criança pergunte para você também. É uma troca muito bacana, né? Então, aí fica aí também de dica para vocês, tá certo? Muito interessante você trazer essa informação. Seria até o tema da nossa live inicialmente, né? E a gente trocou para esse fim. É importante a gente conhecer mesmo essa questão, até para a gente encerrar, está chegando no finalzinho da nossa live, só para a gente encerrar, temos 9 minutinhos ainda, dá para a gente só concluir. Essa questão mesmo de entender qual a linguagem do amor, como o seu filho funciona, ele é muito importante, porque trazendo até o tema, né, que você trouxe, eu te perguntei sobre quando a criança ela não é suprida, parece que você fica tempo com ela de qualidade e nunca é suprido. Existem vários fatores que você trouxe, e uma delas também eu vejo, trazendo para essa informação da linguagem do amor, será que você está suprindo da forma como ele recebe o amor ou da forma que você acha que é? Porque muitas, dependendo da linguagem, alguns filhos é através do presente, outros é através da afirmação do que você está dizendo para ele, o outro, então assim, tem várias formas de você identificar e começar a agir da forma como ele funciona e não como você funciona. No meu caso, eu acredito muito no atos de serviço, né? Eu funciono na questão do ato de serviço e palavras de afirmação. Então, eu funciono dessa maneira, mas não necessariamente a Maria Luísa vai funcionar assim. Então, à medida que eu busco informação e eu entendo quais são essas linguagens do amor, eu consigo adaptar esse meu tempo de qualidade de uma forma mais intensa mesmo e verdadeira, porque eu estou suprindo ele de acordo com a necessidade dele, de acordo com como ele entende o que é amor. Muitas das vezes, igual tem criança, a Maria Luísa, eu tenho observado, ela é muito essa questão mesmo do presente, né? Então, às vezes eu dou uma balinha para ela, um pirulito. É uma coisa simples, um exemplo. Para ela, ela ganhou o dia. Então, às vezes são coisas tão pequenas e o fato de eu a conhecer como ela funciona, eu já consigo suprir algo que talvez eu achando que fazer algo mirabolante vai ser mais importante, né? Então, acho que entender esse lado de como os nossos filhos recebem o amor e como eles funcionam é fundamental. Então, mais uma vez, assim, para a gente encerrar mesmo, a gente precisa buscar informação, a gente precisa buscar conhecimento para que cada vez mais a gente possa estar validando mesmo isso, esse conhecer, esse aprofundar do que é a maternidade, de como meu filho funciona, como eu funciono, como eu posso encaixar tudo isso, para que aos poucos a gente vá se adaptando mesmo. E igual você falou, às vezes até a questão do tempo para si, ele também é necessário. E como você vai ter tempo para si, como você nem se conhece, você não sabe nem como você funciona. Então, assim, a base também é esse outro lado, porque são ciclos, né? Se você se cuida, automaticamente você tem energia e disposição para cuidar do seu filho. E o seu filho sendo bem cuidado, ele traz um alívio e essa diminuição de culpa que a gente carrega, né? Então, acho que conhecimento é a base de tudo. Eu acho que ler, se informar, trocar com outras mães, fazer parte de redes de apoio, que tem um monte, inclusive eu tenho do Confissões de Mãe no Crua. Eu vejo que você posta sempre, que tem uma outra psicóloga também, que posta sobre redes de apoio para melhorar a autoestima. Então, fazer parte desse meio também, desse núcleo de pessoas, de mães que buscam conhecimento, que buscam se ajudar, que trocam realmente informações,
vai trazendo muita clareza para nós e vai trazendo informações mesmo para que a gente consiga adaptar esse tempo de qualidade para os nossos filhos e ter realmente uma maternidade mais leve, mais consciente, mais responsável, para que o reflexo nos nossos filhos, o resultado venha nos nossos filhos e na nossa vida, né? Então, assim, eu quero te agradecer imensamente por esse Perfeito. momento. Que live maravilhosa, que live esclarecedora. Você sempre arrasando aí com as informações e muito obrigada pela sua contribuição, por estar aqui com nós, mamães. Depois coloca lá o nome do livro de novo, que você é coautora, para que as mamães possam ter acesso, né? Se você puder colocar nos seus stories, que eu compartilho também para as mamães que Ah, pode estiverem deixar. aqui, Ainda tá coloca a bom? dica do livro da Isso, linguagem do coloca também amor. das linguagens do amor. As mamães que não seguem ainda a psicóloga Mayara Alves, sigam, que ela tem conteúdos incríveis, ela tem ajudado muito as mamães, os filhos também, né? Porque ela é materna infantil, então vale a pena seguir, vale a pena acompanhar essa trajetória linda que ela desenvolve, com conteúdos de muito valor. Gratidão a todas que estiveram aqui. Quem não assistiu, está salvo no IGTV. Encaminha para uma mamãe que precisa ouvir essa live, que precisa realmente ter um maternal mais livre e consciente. Então, gratidão. Desejo uma sexta maravilhosa, um final de semana de muita luz para todos nós. E pode se despedir, querida. Fica com Deus, viu? Eu agradeço mais uma vez pelo convite, né? Como a gente estava conversando ontem, a minha primeira live foi com você, né? Foi uma live na qual me senti super acolhida, né? O quanto você, assim, o quanto eu me sinto bem, né? Estando aqui com você. Bom dia, Gabi. Gente, a Gabi é maravilhosa. É uma mãezona também. Que bom. Seja bem-vinda, Gabi. A Gabi é minha psicóloga. Ai, que bom. A gente Ah, sempre bom, né? sim, sim, maravilhosa. E assim, o quanto, né, você realmente, a live não é só isso, né, de você trazer essa teoria, mas trazer principalmente a prática, né, e o quanto você traz isso de uma maneira leve, né, assim, você traz suas dores, né, suas experiências, mas o quanto que, assim, o quanto, como você fala, né, da maternidade, o quanto você fala da sua filha, o quanto você fala da Maria Luísa, né? Realmente, assim, é apaixonante. Não sei se eu poderia usar uma outra palavra. E isso, né, quando eu percebo isso, é o que me dá mais gás, motivação para continuar trabalhando né, com esse público. Então, assim, você está de parabéns, né, por você falar tão abertamente sobre esse assunto, o quanto outras mães precisam ouvir você, né, como você falou, dessa rede de apoio, né, o quanto que é importante, né, porque é um momento difícil, não é só um momento durante a gestação, né, mas eu acredito que seja ao longo da vida toda, até quando, né, a Maria Luísa tiver, né, quando for mãe, quando for adulta, né, o sentimento ainda vai ser o mesmo. Então, assim, eu que agradeço por mais esse convite, né? Espero a gente poder estar conversando outras vezes, tá bom? Mais uma vez, Quero obrigada. fazer a próxima live com você das 5 linguagens do amor. Vamos Ah, combinar e perfeito, organizar perfeito. para falar para as mamães sobre esse tema que também tem tanta importância, né? Com Então, mais uma certeza. vez, gratidão. Um dia Obrigada. maravilhoso para você e para todas vocês. Tchau, Beijo grande. tchau. Fique com Obrigada, Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.